Está na hora de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Relógio Entrevista está no ar na programação da Rádio Relógio M580. Então, gente, olha, a segurança no Brasil e principalmente aqui no nosso Rio de Janeiro não anda nada boa. Isso todos sabem. Agora, dados do IBGE apontam que mais da metade dos brasileiros temem sair à noite, por exemplo, temendo, serem vítimas de um crime. E por conta disso, cresce a cada dia a busca por técnicas de defesa pessoal, como o combato. E para falar mais sobre essa ciência eu diria da proteção, essa ciência da proteção, eu vou conversar agora com o especialista em segurança pública e mestre em combate, Paulo Albuquerque. Paulo, bom dia, querido. Bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo bem, melhor agora falando com o senhor. Obrigado aí por essa oportunidade, hein? Eu que agradeço. Então, Paulo, para a gente começar aqui o nosso papo, explica melhor para os nossos ouvintes o que é o combate. Vamos lá. Muita gente tem essa ideia na cabeça que defesa pessoal tem a ver com luta, MMA, que é uma coisa que aparece na TV toda hora. Sim. O campeonato de jiu-jitsu. Bom, na verdade não tem. E a forma mais fácil que eu arrumei de explicar para as pessoas isso é o seguinte. Eu falo para qualquer pessoa, pensa num grande lutador, Mike Tyson, Anderson Silva, Rickson Gracie, ótimo. Agora imagina que ele está andando na rua com a esposa, com o filho, tá? E de repente um cara põe uma faca no pescoço do filho dele. Como é que ele vai fazer? Esse é o problema. Então, quando a gente está falando de defesa pessoal, as pessoas costumam pensar em luta homem a homem, mas a ideia de ciência de proteção é muito mais do que isso. Eu ensino a evitar, nós ensinamos a negociar uma situação de risco, entendeu? Nós ensinamos o uso de armamentos também, faca, bastão, arma de fogo, objetos do dia a dia como arma, tá? E temos muitas coisas em consideração que diferem de artes marciais tradicionais, porque artes marciais tradicionais, geralmente as pessoas têm o mesmo peso, porque tem categoria de peso nas lutas. Você não põe homem para lutar com mulher, se bem que hoje você tem homens com peruca lá lutando com mulher e tal. Sim. Mas prova que, como as mulheres têm apanhado nesse caso, prova que existe um risco muito grande de uma mulher encarar um homem. Então ela tem que aprender a técnica certa, bater no lugar certo, saber técnica de fuga, tá? E saber muito mais do que só dar um soco e chute. Entendi. E, Paulo, aqui, a segunda pergunta é o seguinte, qualquer um pode treinar combate, homens, mulheres ou até mesmo crianças? Olha só, o objetivo da combate é realmente atender todo mundo, só que existem currículos separados por pessoa. Então, por exemplo, para criança, a gente evita o confronto, não põe criança lutando com criança, põe só com professor de brincadeira. Ensina a criança várias manobras de equilíbrio, de técnica, aprende a dizer não, aprende realmente a não falar com estranhos. Sim. Aprende todas aquelas dicas que os pais dão em casa, são reforçadas no treino, tá? E muito mais. Quando você está falando de um idoso realmente idoso, você não imagina que ele vai ficar dando um chute alto ou um soco em alguém. Então ele tem que aprender todas as manobras para evitar o risco, para não ser, porque ele é um alvo, um idoso é um alvo, para ele evitar o risco, para saber negociar, para ele saber como ele deve evitar, que tipo de manobras ele tem, olha, deixa um dinheiro no bolso, esconde o celular ali e tal, quem ele deve chamar em momento de socorro, e em alguns casos também, usar até a bengala como arma, esse tipo de coisa também existe, mas a gente dá um foco realista na situação. Tá? Entendi. Não imagine que um cara de 80 anos vai sair dando um chute alto no queixo dos outros. Isso é uma fantasia louca que algumas pessoas vendem para poder ganhar dinheiro, mas é uma enganação, Exato. Então, já pegando carona, sobre esses macetes, assim por dizer, e as técnicas ensinadas para as mulheres e homens são as mesmas ou existem algumas específicas para cada sexo? Existem as técnicas, são as mesmas, mas a utilização é diferente. Por exemplo, a gente conscientiza a mulher dos riscos. Olha, veja bem, o que eu falo para as pessoas não vão achar que tem a ver com machismo ou feminismo, isso não tem nada a ver. Sim. Um homem hoje em dia não pode andar, por exemplo, com um relógio de ouro no meio da rua, certo? Porque ele até pode andar, mas ele corre o risco, claro, de chamar atenção e ser assaltado.
Da mesma forma, a joia das mulheres é a sexualidade que ela tem. Então, ela deixar o cabelo muito exposto, roupa muito exposta, pernas para fora, esse tipo de coisa, acaba colocando ela em risco, porque chama atenção para o que ela realmente tem de precioso. Então, a gente começa a conscientizar isso, espero que as pessoas não tragam isso para alguma coisa de filosofia ou ideologia, mas o fato é que se você for mais discreto, você tem menos riscos. Entendi. Né? Aí, a partir dali, a gente diz, olha, as mulheres têm um tipo de arma na mão. É o quê? O celular, você tem o hashi, que é o bastãozinho de cabelo, você vai ter uma dificuldade de correr se você tiver de salto alto, você vai ter dificuldade de chutar se você tiver uma saia. Então você tem as técnicas limitadas a isso. O homem, ele já pode se arrebentar na rua, fazer outro tipo de coisa, usar o celular como arma, o cotovelo, o dedo no olho, tal, de uma outra forma. A mulher tem mais chance de precisar fuga, o homem tem menos chance de necessidade de fuga, exceto se tiver mais de um inimigo, né? Ou o inimigo for muito maior do que ele. A gente calcula mais ou menos a bula do combate que eu falo, que você consegue se defender e reagir, uma pessoa aproximadamente 30% mais pesada que você, porém, já levando em consideração a hipótese de fuga, de uso de outro armamento. Tá certo. Deixa eu só lembrar aqui os nossos ouvintes que a gente está ao vivo aqui pela Rádio Relógio, né, em 580. Hoje estamos falando sobre o combate com um especialista em segurança pública e mestre combate, Paulo Albuquerque. Paulo, para a gente poder dar início aí sobre essas técnicas, né, sobre esses macetes aí que você passou pra gente. Agora, é necessário comprar algum equipamento com luvas, aliás, como luvas ou capacete para treinar o combate, não? Olha só, a gente preza pela segurança do aluno, né? Não adianta você entrar para se defender e arrebentar o dedo, perder um dente no treinamento. Entende? Então, quando ele vai nas unidades de treinamento, né, a unidade de treinamento geralmente tem todos os equipamentos ou quase todos os equipamentos. Quando ele vai treinar pela internet, porque nós temos aulas transmitidas pela internet ao vivo, com o que eu falo, eu ou os outros instrutores, eu falo com cada aluno, corrijo cada aluno, ele tem que ter alguns equipamentos mínimos, que é manopla para treinar com a esposa dele, para ela poder bater na manopla, comparador de chute, bastão de treinamento. São coisas relativamente baratas. Tá? Que também podem ser improvisadas em casa, às vezes com uma própria almofada de sofá, esse tipo de coisa. Agora, sobre esse chute aí que você falou, tal, para a gente poder fechar aqui o nosso bate-papo, quais as formas mais frequentes de violência, né, que o combate aborda? Olha só, a gente aborda as violências prováveis e comuns no crime de dia a dia. Quando eu estou falando de assalto, a gente vai falar, olha, não reage. O ponto que você pode ter que mudar essa opinião é caso você seja um operador da lei, como, por exemplo, um juiz, um policial, porque um assalto pode se tornar um assassinato, um latrocínio, um homicídio, você pode, então talvez você tenha que reagir antes, né? E agressões de múltiplos oponentes, por exemplo, você está saindo com a sua esposa, 4 de 3 caras estão com camisas iguais, objetos iguais, tem um território a proteger, então eles acham que você é um invasor, né? Você vai ter que fugir, proteger a tua esposa, o teu filho, daí por diante. As estratégias que a gente tem em ciência da proteção não são as mesmas estratégias e cenários que você encontra em academia de luta, tá? Porque em academia de luta cada um luta um homem um contra o outro, mulher contra outra. Na rua é isso, a mulher vai lutar contra o homem vai lutar contra vários homens, um cara vai botar uma arma na cabeça dele, né? Então a gente está com situações que são baseadas nos fatos reais, obtidos em boletins de ocorrência e em jornais, como todo mundo pode ver. Com certeza. Bom, eu não conhecia, tá, essa especialidade aí na área do combate, mas é muito interessante, né? Tem várias dicas, tem várias maneiras das pessoas se protegerem e proteger também quem está ao seu lado, né, Paulo? Sim, essa é uma das coisas principais. Quando você fala em defesa pessoal, normalmente você está pensando em você se defendendo contra outro. Mas ninguém anda sozinho na rua. Você tem marido, esposa, filho, mãe, pai, tá? Colega, em que você tem que interceder.
Então, quando você está falando de defesa pessoal, você está só se protegendo. A ideia de ser proteção é muito mais do que isso. Uhum. Agora, Paulo, para as pessoas que quiserem, no caso, as pessoas, né, no geral, que quiserem conhecer, né, esse lado aí do combate, como é que faz? Pode seguir no Instagram, pode seguir nas redes sociais? Olha, exatamente, essa é uma ótima oportunidade que você está me dando de divulgar nosso trabalho, tá? Por favor. Então, primeiro assim, a gente já tem muitos anos em quartéis, a gente dá anos na Marinha, demos aula na maior rede de televisão da América Latina. Sim. GSI na segurança presidencial, esses órgãos públicos. Sim. Já entra em contato direto comigo pelo meu WhatsApp, que é o 2197-285-0287. 2197-285-0287. Mas todo mundo pode entrar em contato por ali. Além disso, tem o nosso site, combato.org, lembrando que é combato com K, tá? Combato.org. Tem o nosso Instagram, que é o Combato Oficial, ou mestre.combato. A gente tem todas essas redes que as pessoas entram em contato, tá? Ok. Então, vou repetir, combato com K de Kelly, né? É isso? Isso. Tá certo. Bom, mestre Paulo, meu xará, obrigado aí por essa oportunidade. Muito obrigado, Paulão. Só lembrar aos nossos ouvintes aqui que eu conversei com um especialista em segurança pública e mestre em combate, Paulo Albuquerque, este mestre que com certeza vai ensinar você todos os macetes, vai te dar todas as dicas que você precisa. Mais uma vez, Paulo, obrigado pelo carinho aí, tá, Muito querido? Obrigado, Paulão. Arrumou um amigo novo hoje, hein? Opa, com certeza. Obrigado, irmão. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, hein? Boa semana pra você e pra família aí.